Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro? Espero que tenham passado muito bem. Eu sou Gabriel Tonari, sempre trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro, sempre os 20 clubes da Série A do ano vigente, no caso 2026. E, meus queridos, vamos conversar sobre essa 24ª rodada, uma rodada intensa de jogos interessantes para a gente conversar aqui nesse vídeo aqui de hoje. Começando pelo resultado lá no Maracanã, entre Fluminense e Remo. Por que é interessante os jogos que tivemos esse final de semana, Rodada? Porque tivemos virada, e logo no primeiro jogo, né? O Remo sai na frente com o gol do Jajá, mas no segundo tempo, Hulk e Serna fizeram os gols do Flusão, que ajudaram o Fluminense a conquistar essa vitória importante pra gente. No final, a gente vai conversar sobre projeção, mas é importante o Fluminense vencer em casa, né? Pra retomar essa confiança e, né, manter essa confiança depois da vitória de virada em cima do Palmeiras, mantendo o jogo da volta, já que estava perdendo pro Remo no primeiro tempo, e conseguiu essa virada também na segunda etapa, né? Com o gol do Hulk, um gol fantasma, né? A bola quica no chão e vai pro gol, e depois o gol do Serna também já na reta final do jogo. Também no sábado tivemos um empate em 0-0 entre Internacional e Atlético, que foi um jogo movimentado, né? Tivemos boas chances, a maioria delas do lado do Atlético, que criou mais do que o Internacional, e se não fosse o Aguirre, o jogo teria sido outro, né? O placar teria sido outro, porque ele salvou a bola em cima da linha, que seria um golaço ali do Atlético Mineiro, mas foi um bom resultado para o Galo, também pontuou fora de casa para o Inter, segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. No sábado tivemos o tropeço do corredor aí que está buscando a liderança do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, né? O Cruzeiro venceu o Flamengo também de virada, né? O Pedro fez o primeiro gol do jogo a favor do Flamengo no primeiro tempo, depois Arroio e Matheus Pereira fizeram os gols do Cruzeiro no segundo tempo. O Arroio repetiu o gol que ele fez na Libertadores em cima do Cruzeiro no mesmo Mineirão, só que do outro gol, né? No gol do lado direito da transmissão ele fez nesse sábado, e conseguiu ajudar o Cruzeiro a retomar essa confiança nessa vitória. Vale destacar que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, dominou as ações da primeira etapa, poderia ter feito mais, o que provavelmente daria a vitória ao time rubro-negro, mas no segundo tempo o Cruzeiro começou melhor, começou com tudo e mereceu essa virada na etapa final pelas chances que criou no jogo, né? E sem esse perigo de eliminação, a gente pôde ver um jogo mais solto no Mineirão, né? As duas equipes criando bastante, como eu falei na primeira etapa, o Flamengo melhor, né? Fez o gol e poderia ter ampliado, e na reta final o Cruzeiro foi dominando o confronto e mereceu essa virada na partida. Bom, vamos falar agora então dos jogos de domingo. No domingo a gente teve o jogo logo de estreias, no domingo, né, tivemos o clássico Bavi, ou Vibá, né, porque foi de mando de campo do Vitória, e o Esquadrão de Aço, o Bahia, triunfou sobre o seu rival por 2-0. Essa é a primeira vitória na história do Campeonato Brasileiro do Bahia, lá no Barradão, fato histórico que a gente teve nesse final de semana, e vale destacar também a boa partida do Bahia, né, que foi um Bavi movimentado, com as duas equipes criando bastante, mas o Bahia sempre levando, conseguindo levar muito perigo. Alejo Vélez fez o primeiro gol, depois o Jean Lucas fez o segundo gol e conseguiu fazer essa boa vitória, esse bom triunfo, né? Vale destacar que, cara, o jogo foi maravilhoso, tivemos uma pequena confusão no final por conta do Jean Lucas, que fez o gol, tirou a camiseta, estendeu, né? Mas, cara, o que eu posso falar pra vocês, né? Eu vi, mano, me deparei com a seguinte notícia, né? O Bavi, ele terminou com 2 mortos, né, e 4 pessoas feridas e 6 presos em Salvador depois do clássico, né? Agora, segundo uma matéria aqui da Rede Gazeta, né, da Gazeta Esportiva, na tarde do último domingo, né, o clássico teve lá, terminou com 2 integrantes de uma torcida organizada do Bahia mortos e 4 pessoas feridas, além de 6 homens presos. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas é José Alexandre Souza Borges, de 28 anos, membro da Bamor. Ele foi assassinado após ser espancado e esfaqueado pelo grupo TUI, organizada do Vitória, horas antes da partida válida pela 24ª do Campeonato Brasileiro, nos arredores da Avenida 29 de Março, próximo ao estádio do Barradão. De acordo com a Polícia Militar, quem atendeu as denúncias, né, os torcedores do TUI, estariam envolvidos na agressão. José foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, né, identificada como Lucas dos Reis Bonfim, de apenas 19 anos, foi morto a tiros no bairro Castelo Branco, em Salvador. Apesar de a polícia não apontar a relação, né, entre a morte de Lucas e a confusão na Avenida 29 de Março, a Bamor lamentou ali a morte dos 2 integrantes, do José Alexandre e do Lucas, que também eram membros da organizada. Cara, eu vou, assim, ser bem franco no que eu vou dizer agora e, né, sem medo de retaliação para as coisas que eu vou dizer. Mas eu não sou a favor da torcida organizada acabar, tá? Eu não vou por essa linha. Eu acho que a gente tem que ter mais segurança ao ir no estádio, mais segurança da polícia militar, e que a gente tem esse mínimo, né, de segurança mesmo, de você falar pro seu pai, pra sua mãe, tipo, pô, tô indo pro estádio, pra sua namorada, pra sua mulher, esposo, tô indo pro estádio ver o jogo, fulano, clássico. Eu, particularmente, nunca fui num clássico com torcida dividida dos grandes aqui do meu estado, que é o estado de São Paulo, né? Infelizmente, não tenho esse prazer, porque por questão do Ministério Público barrou
amarrou a torcida visitante nos clássicos aqui do estado de São Paulo, e o último clássico foi no estádio aqui da minha cidade, né, o Come Fogo, né, que é comercial, e Botafogo de Ribeirão Preto, e foi o último jogo com torcida mista, né, com as duas torcidas presentes no estádio. Foi uma atmosfera muito legal, né, as duas torcidas se provocando, fazendo cânticos ali de provocação, mas nada aconteceu depois, né, teve ali um confronto, eu me recordo da torcida do comercial com a polícia militar, porque teve alguma questão ali de entrada no estádio que estavam proibindo, mas enfim, eu acho que isso é a coisa mais gostosa de você ir no estádio, ter experiência da rivalidade, porque você não tem a rivalidade, sei lá, Palmeiras e Coritiba, Corinthians e Bahia, você não vai ter a mesma rivalidade do que se fosse um derby, um choque-rei, né, um Sansão, é diferente, isso até mesmo Ponte Preta e Guarani, por exemplo, e aí você não tem essa experiência no estádio, você acaba matando esse sentimento do torcedor, e você percebe, né, a violência ela continua fora do estádio, de muitas das ocasiões, para não dizer, a maioria das ocasiões ela acontece fora do estádio. É óbvio que esse pensamento e esse comportamento de que se o outro torce para um adversário meu, eu tenho que assassiná-lo, não é algo que eu concordo. É algo que eu exijo punição. Só que a gente não tem essa punição no Brasil, infelizmente. Parece que se você está trajado de torcida organizada, com uma camiseta de torcida organizada, você tem um aval para cometer esses delitos, para cometer esses crimes bárbaros, como assassinato, como uma tortura com outro torcedor, como a gente já teve casos na torcida do Santa Cruz contra o do Sport. Enfim, isso é corriqueiro. Eu quis trazer essa notícia de Bahia e Vitória porque eu não vi nenhum outro portal comentando sobre isso hoje. Eu trouxe essa informação da Gazeta Esportiva porque foi o único portal que eu achei falando sobre isso. E espero que vocês tenham sido informados e conscientizados a respeito disso. Torcida é para ser amiga uma da outra. Que atmosfera, a gente vai falar do Palmeiras e Vasco, que atmosfera legal de acompanhar do Palmeiras e Vasco, das suas torcidas amigas, podendo se conviver, né, ali fora do estádio. Cara, pensa que é uma pessoa como você que está indo torcer, é uma pessoa como você que está ali querendo apoiar o seu time, querendo uma experiência bacana pro teu filho, ou querendo vivenciar uma experiência bacana no estádio. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de colocar panos quentes e relaxar a respeito disso, só que precisa do Ministério Público, precisa das polícias punindo esses torcedores, punindo esses meliantes mesmo, para que eles não voltem pro estádio, para que ano que vem, quando tiver outro Bavi, seja no Campeonato Baiano, seja no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc., onde eles vão se encontrar, tenha mais segurança, e tenha a mínima segurança garantida que os torcedores vão para o estádio e vão poder voltar para casa. Esses dois torcedores de 19 anos e de 28 anos não vão poder mais voltar para o estádio por conta de babaquice de torcida organizada que se odeia e que não consegue conviver no mesmo espaço que o outro. Pode ter sido combinado, tá? Essa briga pode ter sido combinada e um infeliz acabou levando um armamento ou se extrapolando com a faca ali e acabou esfaqueando o outro torcedor. Isso pode ter acontecido, tá? Acontece corriqueiramente torcidas se combinarem para se bater, a coisa mais primal que pode existir na face da Terra. Mas isso eu acho que tem que ser combatido com punições, né? Não aval, não tranquilidade, não lavar as mãos, não punir o torcedor comum que apenas quer ir ver o seu time no estádio e não pode ver. O torcedor do Corinthians não pode ir no Morumbi, não pode ir no Benquer Park, não pode ir na Vila Belmiro, não pode ir no Brinco de Ouro da Princesa, não pode ir no Moisés do Carelli por conta do Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu tô falando no caso. Mas isso, eu tenho muito medo de que isso ocorra também nos outros estados, né? Que o torcedor comum, aquele de bem, aquele que vai pro estádio apenas para torcer e vivenciar uma experiência bacana de futebol, acaba sendo punido e esses caras continuam fazendo essas atrocidades fora do estádio. Bom, vamos voltar pro futebol, senão vou me exaltar aqui. Mas o Bahia triunfou, mereceu esses 3 pontos importantes para o time na tabela, retoma o caminho de vitórias, fazia tempo que o Bahia não vencia, voltou então a conquistar os 3 pontos. Também no domingo tivemos a vitória do Bragantino por 1-0 em cima do Grêmio, dominou o confronto, mereceu essa vitória, o Grêmio ativou o modo internacional, o modo Paraguai, né, de apenas segurar o resultado, tentar buscar uma bola a vitória, não conseguiu contra o Bragantino, eu acho que é uma tática decente do Grêmio, né, que não tem Copa Sul-Americana, vai ter a Copa do Brasil agora no meio de semana. O time até que se poupou pro jogo contra o Inter, que vai ter na quinta-feira, então acho que foi muito mais por essa linha. Mas o Gustavo Marques fez o gol da vitória do Bragantino no finalzinho do jogo e conseguiu o Bragantino retomar ali a confiança. Vale destacar que o G10, né, praticamente venceu ali, pouco se mexeu, né, a parte de baixo ali que tivemos algumas mudanças, algumas alterações, a gente vai conversar sobre isso. Aliás, se inscreve no canal dessa força, curte, comenta, compartilha e camiseta aqui da Engenharia dos Personalizados, manto maravilhoso da página Rede.Odário. Estamos conversando com o Fabrício para fazer coisas legais no final de ano. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Voltando aqui, no domingo o Palmeiras venceu o Vasco por 4-1 no Bank Park. O primeiro tempo foi horroroso do Palmeiras. O Vasco foi melhor no duelo, mereceu ali ter pelo menos saído com 1-0, né? Se não fosse a falta de eficiência do seu ataque, que consagrou o Carlos Miguel na primeira etapa. E aí no segundo tempo, em menos de 9 minutos, um pouco mais de 9 minutos, o Palmeiras fez 3 gols. Um do Flaco Lopes, um de pênalti do Vitor Roque e outro do Maurício. Cerca de 9 minutinhos ali para resolver a parada, e aí na reta final o Palmeiras já administrando mais o jogo, chegou ao quarto gol com o Flaco Lopes novamente, 2 golaços do argentino, e o Colídio fez o gol de honra do Vasco nos acréscimos do jogo.
Cara, do Palmeiras, é uma excelente vitória. Eu acho que é mais importante para retomar a confiança do que realmente pro campeonato como um todo. A vantagem ali, eu já tô dando como certa a vitória do Flamengo em cima do Mirassol no Maracanã na próxima semana, que já tem data agendada, seria de 3 pontos, né? O Palmeiras ainda teria essa diferença de 3 pontos em relação ao Flamengo. É uma diferença muito pequena, né, em relação ao campeonato, como vai ter ao todo, né, ao confronto direto que ainda vai ter no Nubank Park, e nesse confronto direto o retrospecto aponta o favoritismo do Flamengo. Eu também coloco isso a favor do Flamengo. Então, assim, acredito eu que essa vitória é como eu falei, daria para dar mais confiança ao Palmeiras do que significar alguma coisa de que o título está encaminhado, tá? Golear o Vasco não é algo único. Na rodada passada, o Santos já aplicou um chocolate lá no São Januário, né? Venceu o Vasco, mas é importante o Palmeiras vencer o Vasco também porque perdeu no primeiro turno pro Vasco, né? Por 2-1, se eu não me engano, lá no São Januário, e agora vence por 4-1, goleia por 4-1 e consegue esse respiro na rodada do Campeonato Brasileiro. É importante para dar confiança no Brasileirão, voltando ao que eu falei, e também na Copa do Brasil, agora nesses confrontos que vai ter contra o Santos. Mas vale destacar o seguinte: o Palmeiras ainda é um time pobre e ainda é um time com elenco curtíssimo. E recentemente, aqui já falando aqui de outra informação para vocês, o Palmeiras vendeu o meia atacante, o Alan, né? O Alan foi para o Manchester City, né? Encaminhou ali a venda de cerca de 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais. Vale destacar que o Palmeiras, então, ainda colocou no contrato, né? Esse contrato será dividido em 37,5 milhões de euros fixos pela venda, além de 2,5 de adicionais em bônus, totalizando assim, então, os 40 milhões para o clube paulista. Essa venda, para mim, é excelente. A gente fala de um jovem jogador de 22 anos que não é tão destaque assim por gols e assistências. Ele é uma peça fundamental no Palmeiras, sem sombra de dúvidas, mas não é aquela genialidade que a gente está acostumado a ver com o Endrick e Estevão. Então, é uma venda alta, é uma venda cara de um jovem que não é mais tão jovem assim. Então eu acho que o Palmeiras vendeu muito bem no momento certo, né? É um problema porque fica na faca de dois gumes, né? Porque não sabe se é o momento certo pela idade, mas não é o momento certo por conta da temporada do Palmeiras, que não deve ter o Alan no confronto contra o Santos, e nessa final de rodadas aí do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, né? Então o Palmeiras perde um titular do seu time nessa fase decisiva da temporada. Então é mais uma perda do elenco e é difícil imaginar que a Leila, né, o Abel, vão reforçar o Palmeiras para esse restante de temporada. Acho que precisa, tá? O Palmeiras precisa de reforços urgentemente para esse restante de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No domingo tivemos um empate na Vila Belmiro entre Santos e Mirassol. O Mirassol saiu na frente com o Eduardo no primeiro tempo. O Santos empatou com o Barreal. Depois o Mirassol teve um jogador expulso, o Alisson, mas num lance que eu no primeiro momento achei duvidoso, mas depois eu concordei com a expulsão do jogador do Mirassol. Realmente era o último homem, ele faz a falta ali no Neymar sim, e mereceu a expulsão no confronto na Vila Belmiro. Empate bom pro Mirassol, péssimo pro Santos, que perde pontos em casa e deixa ali de ganhar uma gordura importante nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bom, passando agora pro jogo mais surpreendente da rodada, que foi a Chapecoense vencendo o São Paulo na Arena Condá por 1-0, gol do Bruno Pacheco no primeiro tempo. Por que surpreendente? Aqui eu acho que eu vou me estender um pouquinho aqui para conversar com vocês. Jovens, não vou me chamar de velho, tá? Jovens de 27, 25, 27 anos, ou 30 ali, acima dessa idade, vai lembrar de um São Paulo insuportável de acompanhar. São Paulo de 2005, 2006, né, do tricampeonato brasileiro, campeão da Libertadores do Mundial de Clube 2005, do Rogério Ceni, de jogadores chatos de se enfrentar, né, Dagoberto, Alexandre Pato, etc. O São Paulo era insuportável. E não é muito tempo disso, estou falando de 20 anos atrás. Né, não é essa coisa toda de 1980, 1990, não. A gente está falando de um São Paulo da década de 2000. Né, que faz ali 20 aninhos. Você aí devia ter 10 anos naquela época, então não ache tão velho assim essa idade. Mas o São Paulo ruiu, né? Sumiu, desapareceu esse São Paulo que eu tô falando. O São Paulo de hoje é um São Paulo que perde para a Chapecoense de forma vexatória. Claro, foi 1-0, concordo, foi 1-0, mas se você assistir o jogo, te dá pena dos jogadores do São Paulo. E principalmente dá pena dos torcedores do São Paulo que foram ver esse jogo. O São Paulo jogou nada contra a Chapecoense. E tropeçava na bola. Teve um lance no final do jogo, de um recuo pro Rafael, que foi bizarro. É um lance de vários. É um lance que acontece no sábado com meus amigos ali, que eu jogo aqui no Canindezinho, aqui na minha cidade. É esse tipo de lance que a gente tá vendo do São Paulo. Esse São Paulo que a gente viu tricampeão brasileiro, campeão dessas coisas que eu falei, dificilmente voltará, meu torcedor. E vale destacar o seguinte, um rebaixamento, isso eu falo pro São Paulo, pro Santos, pro Vasco, pra Chapecoense também, é um baque muito forte na vida financeira de um clube. Você fica no mínimo 2 anos sem disputar alguma coisa importante, né, relevante no campeonato, caso você não suba no ano seguinte. Mas você vai ficar em 2027 ali, no caso do São Paulo, sem calendário, só apenas com a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai depender ali de uma boa colocação no Campeonato Estadual para ver se iria para uma Copa do Brasil, mas que eu me recorde talvez não iria, né, por conta desse ano. Então,
veja como as coisas são complicadas para o São Paulo. A sobrevivência na Série A não é só uma sobrevivência futebolística. O time já está envolto de transfer bans, de dívidas, etc. Isso eu falo também para Corinthians, falo para Santos, Inter, Grêmio, Mirassol, Vasco, esses times que estão nessa zona. Ser rebaixado hoje é assinar uma sentença de que o clube quebrará. Muito mais do que no passado, que o Palmeiras sobreviveu nos 2 rebaixamentos, o Vasco sobreviveu a inúmeros rebaixamentos também. Nesse momento, devido à discrepância para os times que você tem com mais estrutura no futebol brasileiro, com investimento também, hoje ser rebaixado você perde a chance de ter um calendário recheado e se complica demais financeiramente falando. Então, o São Paulo precisa ligar o alerta assim, nuclear, eu diria, não é nem vermelho mais. Porque a situação está muito complicada lá no Morumbi, lá na Barra Funda, né, CT do São Paulo. Então precisa ligar esse sinalzinho o quanto antes para o time voltar a vencer. A gente já vai falar do que cada um clube precisa nesse finalzinho, tá? O Coritiba venceu o Corinthians em casa por 2-1. Pedro Rocha e Paulo Roberto fizeram os gols do Coxa e o Ranieri descontou no final. Jogo dominado pelo Coritiba, mereceu essa vitória em casa. Fazia tempo que o Coritiba não vencia dentro de casa, né? Voltou a vencer agora contra o Corinthians, que foi com um time misto ali, mexido. Não vai jogar meio de semana, então não entendi porque o Corinthians foi com o time mexido, porque precisa vencer nesse Campeonato Brasileiro, mas perde fora de casa. A segunda derrota seguida já contra o Cruzeiro e agora contra o Coritiba. No domingo na segunda-feira tivemos a vitória do Atlético Paranaense em cima do Botafogo no Newton Santos por 3-2. Newton Santos / Engenhão. O Atlético sai na frente com 3-0, né? Gol do João Cruz e 2 gols do Viveiros, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. E o Santi Rodrigues descontou 2 vezes para o Fogão. O Furacão começou melhor, aproveitando os vacilos defensivos do Botafogo, fez 2-0. No segundo tempo, no único contra-ataque que teve, porque o segundo tempo foi todo do Botafogo, conseguiu fazer o terceiro gol, deu uma tranquilidade, mas aí levou 2 gols em sequência, né? Em menos de 10 minutos ali já estava o 3-2 no placar. Ele levou um sustinho na reta final, mas conseguiu sair com essa boa vitória fora de casa. Vamos falar de questão de pontuação? É o seguinte. Faltam agora, para quem tem 24 jogos, faltam 14 rodadas, e para quem tem 23 jogos, faltam 15 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Lembrando que Flamengo e Mirassol vão se enfrentar na semana que vem, então vão ter ali a contagem de jogos acertada durante o período de data ali da Copa do Brasil, os jogos de volta da Copa do Brasil. Vamos começar de baixo para cima então? É o seguinte. A Chapecoense chegou a 14 pontos, conquistados em 23 jogos, precisa conquistar 31 pontos para fugir da zona de rebaixamento, são 10 vitórias e um empate. Não vou colocar mais em dúvida, tá? Porque eu sei que faltam 15 rodadas para a Chapecoense, e é muita coisa, né? São 11 jogos que a gente está falando, mas o time conseguiu essa boa vitória contra o São Paulo, tomara que tenha retomado a confiança, pelo menos para fazer jogos decentes nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Vasco, na 19ª colocação, precisa da mesma pontuação, né? Não pontuou, perdeu para o Palmeiras, 22 pontos conquistados desde 23 para fugir do rebaixamento, 7 vitórias e 2 empates. O Remo, na 18ª colocação, com 23 pontos também, um pontinho a mais do que o Vasco, precisa de um empate a menos, né? 7 vitórias e um empate. Mirassol, na 17ª colocação, abre o Z4, tem 24 pontos, mascadinha, né? 22 pontos do Vasco, 23 do Remo, 24 do Mirassol, precisa de 21 pontos para fugir do Z4, atingir os 45 pontos milagrosos, que são atualmente 7 vitórias. O time ainda tem 15 rodadas, ou seja, precisa vencer metade desses jogos para fugir da zona de rebaixamento. Abrindo, né, na beirada do Z4 está o Internacional, com 25 pontos conquistados. O Inter tem 20 pontos, precisa, né, de 20 pontos para fugir do rebaixamento, 6 vitórias e 2 empates até o final do Campeonato Brasileiro. Mesma questão do Grêmio, porém o Grêmio tem um jogo a menos, tá? Tem os 25 pontos também conquistados pelo Inter, então tem uma rodada a mais aí para conquistar esses pontos. O Santos, um jogo a menos também em relação ao Inter, 26 pontos conquistados, 6 vitórias e um empate, 20 pontos precisa para atingir os 45 pontos. São Paulo, na 13ª colocação, perdeu para a Chapecoense, mas tomou um balde ali de tranquilidade, porque ninguém venceu abaixo dele, então a régua não subiu, o São Paulo não caiu tantas colocações assim, está na 13ª colocação, precisa de 18 pontos para fugir da zona de rebaixamento, é muito acessível, mas o time precisa voltar a vencer. Desde abril que não vence, então precisa dessas 6 vitórias nas últimas 15 rodadas para voltar para o ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Na 12ª colocação temos o Vitória, que também perdeu na rodada, tem 29 pontos conquistados, 16 pontinhos precisa para fugir da zona de rebaixamento, 5 vitórias e um empate. Vale destacar o seguinte, por conta da rodada, entrou no balaio o Vitória, tá? Não era um time que estava no balaio da zona de rebaixamento, mas como todo mundo ficou meio próximo aqui, né? O Mirassol está 6 pontos, por exemplo, 5 pontos, por exemplo, do Vitória, então entra nessa zona aqui de perigo da zona de rebaixamento. O Botafogo perdeu hoje também, né? Tá com 30 pontos e 23 jogos disputados, precisa de 15 pontinhos para respirar tranquilo nesse Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias nessa atual edição, nesses últimos 15 jogos que ainda lhe restam. Então, precisa vencer 5 e perder 10. Então, ele pode jogar 10 ali no lixo, mas tem que vencer 5 jogos para ficar tranquilo nesse Campeonato Brasileiro.
O Corinthians está na 10ª colocação, miolo ali da tabela. E é o seguinte, o Corinthians, tá? Vou falar da Libertadores, mas está muito longe do Corinthians. No caso, o Corinthians tem 32 pontos conquistados, 13 pontos precisa para fugir da zona de rebaixamento, 4 vitórias e um empate, também de 5 jogos em qual o Botafogo, mas tem um jogo a mais. Tem um jogo, o Corinthians tem 24 jogos disputados. Para ir para a Libertadores, o Corinthians precisa de 26 pontos. São 8 vitórias e 2 empates, 10 rodadas pontuando direto para ir para a Libertadores nas últimas 14 rodadas que ainda lhe restam. Então, é muita coisa para o Corinthians. Então, assim, eu coloquei ali a faixa de Libertadores para todos esses clubes da 11ª colocação até, né, a primeira colocação. Mas muitos aqui não vão, tá? Porque eu acho que o G6 ali, o G5, vai virar no máximo o G7, né? Com o campeão da Libertadores e o campeão da Libertadores da Copa do Brasil, né? Então acho que deve ficar dessa maneira. O Atlético Mineiro está na 9ª colocação, com 23 jogos disputados e 33 pontos conquistados. Precisa no momento de 25 pontos para ir para a Libertadores, são cerca de 8 vitórias e um empate, e 12 pontinhos para respirar tranquilo na zona de rebaixamento, não correr mais risco de ser rebaixado. Na 8ª colocação, o Curitiba, que venceu na rodada do Corinthians, como eu falei, né? Tem 24 jogos disputados, 34 pontos conquistados. Para fugir de vez do rebaixamento, precisa ainda de 11 pontos, né, que são 3 vitórias e 2 empates, mas para ir para a Libertadores, são 8 vitórias que o time precisa ter nessas últimas 14 rodadas que ainda lhe restam, 24 pontos a conquistar. Na 7ª colocação temos o Bragantino com 35 pontos disputados, um jogo a menos, com 23. Precisa, né, de 10 pontos aí para fugir da zona de rebaixamento de vez, são 3 vitórias e um empate, e para ir para a Libertadores, 23 pontos, 7 vitórias e 2 empates para ficar tranquilinho e ir para a Libertadores com a pontuação, que vai precisar aumentar essa pontuação, também vale destacar. Lembra que eu fiz a pontuação aqui na base dos 58 pontos, mas talvez seja um pouquinho mais por conta de ser menos colocações, menos posições para ir para a Libertadores. O Bahia está na 6ª colocação, também voltou a vencer nessa rodada, tem 37 pontos conquistados em 24 jogos, 8 vitórias para fugir de vez no rebaixamento, 2 vitórias e 2 empates, e para ir para a Libertadores, 21 pontinhos, 7 vitórias ainda restam para o Esquadrão de Aço. Na 5ª colocação, já na zona de classificação da Libertadores, temos o Cruzeiro, que também venceu o Flamengo na rodada, tem 39 pontos em 24 jogos disputados, precisa de mais 6 para fugir da zona de rebaixamento, 2 vitórias, e para ir para a Libertadores, 19 pontinhos, 6 vitórias e 1 empate para segurar essa colocação dele. O Fluminense, que também venceu, foi para 41 pontos conquistados em 24 jogos disputados, 4 pontinhos para fugir de vez da zona de rebaixamento, 1 vitória e 1 empate, para ir para a Libertadores, 5 vitórias e 2 empates, 17 pontos, e para ser campeão, aqui a gente está na zona dos postulantes a título, 34 pontos para o Fluminense ser campeão brasileiro, 11 vitórias e 1 empate. Na 3ª colocação, o Atlético Paranaense, que venceu, né, nessa segunda-feira, foi para 44 pontos em 23 jogos disputados, mesma quantidade de pontuação do que o Flamengo. Precisa de mais um pontinho para não ir para a zona de rebaixamento para o ano que vem e ficar tranquilo e passar para a próxima meta, que é ir para a Libertadores. Para a Libertadores, o time precisa de 14 pontos, né, são 4 vitórias e 2 empates. E para ser campeão brasileiro, 31 pontos. Para ser campeão, 10 vitórias e 1 empate nas últimas 15 rodadas que ainda lhe restam. Já vou falar das porcentagens, tá? Segundo colocado é o Flamengo, com 45 pontos em 23 jogos disputados. Precisa de 30 pontos para ser campeão, 10 vitórias, e para ir para a Libertadores, 14 pontinhos, 4 vitórias e 2 empates. Lembrando que Flamengo e Palmeiras já não precisam pontuar mais para fugir do zona de rebaixamento, já passaram da margem dos 45 pontos. E o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, tem 51 pontos conquistados, precisa de mais 24 pontos para ser campeão, para atingir a pontuação máxima de campeão, né, a mínima de campeão, que é os 75 pontos, ou seja, 8 vitórias, 8 jogos, o Palmeiras precisa fazer essa risquinho aí, riscando aos poucos, nos últimos 14 jogos que ainda lhe restam, um pouco mais da metade, né, dos jogos que ainda lhe restam, precisa vencer esses jogos, e para ir para a Libertadores, 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. Bom, vamos então para as porcentagens. É o seguinte, o Palmeiras lidera a questão de chance de título, né? Foi para 60,5% de chance de ser campeão brasileiro. O Flamengo caiu para 25,3% de chance de ser campeão brasileiro. Lembrando, isso é dados da Universidade, eu confirmo aqui, Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Aí a gente tem o Atlético com 8%, o Cruzeiro com 3%, o Fluminense com 1,9%, etc. E na briga contra o rebaixamento, a probabilidade da Chapecoense ser rebaixada atualmente é de 98%, do Vasco 66%, Remo 59%, Internacional 41%, e aí um pouco embolado, né? Temos o Mirassol com 36%, Grêmio com 33%, Santos com 30%, São Paulo com 17%, Vitória com 11%, e aí o Botafogo, Corinthians abaixo dos 3% de chance de serem rebaixados. É o seguinte, Campeonato Brasileiro, gente, vai render emoção até o final. Aos poucos, essas contas, essa matemática, ela vai mudando. Então é importante você acompanhar o canal para você saber certinho os próximos passos que seu clube tem que fazer nesse campeonato para atingir seus objetivos. Aqueles que atingiram já os objetivos da zona de rebaixamento,
passam pro próximo que é a Libertadores. Bateu Libertadores, aí você começa a brigar para ser campeão brasileiro. É isso, meus queridos, um forte abraço e até o próximo vídeo.